Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu estou muito feliz de realizar mais uma vez esse curso gratuito e feliz de saber que você está por aqui também. Talvez você já tenha participado de algum curso gratuito Domine Suas Finanças, talvez não, pode ser sua primeira vez por aqui. Mas deixa eu te explicar então o que vai ser essa imersão. Nesse evento online gratuito, durante 10 dias, a gente vai fazer um mergulho profundo nas suas finanças. Você vai descobrir que você é 100% capaz de dominar a sua vida financeira, sair desse caos, dessa bagunça, sem que isso seja pesado, sacrificante, e dominar de forma definitiva, sem ficar voltando para aquela situação bagunçada. Eu sei que pensar em dar um mergulho nas finanças não é muito animador, eu sei. Dá uma preguicinha, dá até um medo, né? A gente prefere não olhar, às vezes fugir. Mas você não vai ter que fazer isso sozinho ou sozinha, a gente vai fazer isso juntos. Você vai ver que contar com apoio na hora de dominar a sua vida financeira faz muita diferença. Nesses 10 dias de imersão, a gente vai ter 3 aulas que vão ser disponibilizadas aqui nessa área de vídeos. Essa aqui é a primeira das 3 aulas. E a gente vai ter também lives todas as noites no meu Instagram e exercícios no Telegram com mais conteúdos para te ajudar. Você vai ver que você pode se organizar, fazer o dinheiro sobrar para você aproveitar a vida e não ficar só pagando conta, sem precisar de planilhas, de aplicativo, sem ficar anotando cada cafezinho, sem quebrar cartão de crédito, sem sofrimento. Você vai descobrir exatamente o que você precisa fazer para passar de uma pessoa que não consegue guardar dinheiro nenhum, que vive uma bagunça, uma vida enrolada, para uma pessoa que faz o dinheiro sobrar, investe, realiza seus sonhos da maneira mais simples e efetiva possível. E eu costumo dizer que o conteúdo dessa imersão serve para ajudar 4 tipos de pessoas. Se você se encaixa em algum desses 4 tipos, então a imersão Domine Suas Finanças é para você. O primeiro grupo são as pessoas que têm dívidas de cartão, de cheque especial, de empréstimos consignados, dívida com familiar, com agiota. Se você faz parte desse grupo que tem dívidas, então o método que eu vou te mostrar nessas 3 aulas serve para tirar você desse caos financeiro. O segundo grupo são as que não têm dívidas, mas não conseguem nunca fazer o dinheiro sobrar. Aquelas que não estão devendo, mas estão vivendo uma vida super bagunçada. Pagam fatura de cartão de crédito, aí não sobra nada, aí tem que passar tudo no cartão de novo. Ou ganham um aumento, aí pensam que vão ficar bem agora, só que o dinheiro some, nunca investem, nunca realizam sonhos, não fazem as viagens que gostariam. Se você faz parte desse grupo que não tem dívidas, mas não está feliz com a vida financeira, o conteúdo das 3 aulas também é para você. O terceiro grupo são as pessoas que, endividadas ou não, são autônomos, têm seu próprio negócio, não têm uma renda fixa, sabe? Que por isso não conseguem sair do caos financeiro também. Porque o dinheiro entra picado, nunca sabem quanto vão ganhar e não conseguem se organizar. Se você está nesse terceiro grupo, o método da imersão também vai te ajudar a ter a vida financeira que você sonha em ter. E o quarto grupo são as pessoas que têm uma renda fixa, assalariados, servidores públicos, pessoas que sabem quanto vão ganhar. Mas o dinheiro não sobra, aí estão sempre enroladas, pegando empréstimo para conseguir sobreviver, vivem naquele sufoco, nunca tem dinheiro para nada. Aqui na imersão você vai entender exatamente o que você precisa fazer para ter uma vida tranquila, para investir e realizar seus sonhos. Eu sei que tudo isso parece bom demais para ser verdade, né? Você até se encaixou num desses grupos, mas deve estar pensando que para sair dessa bagunça financeira, para você é impossível. Eu sei, já ouvi isso de várias pessoas que estavam há anos vivendo um caos financeiro. Profissionais de saúde, psicólogos, terapeutas, arquitetos, advogados, coaches, professores, servidores públicos, economistas, contadores, personal trainers, vendedores, corretores, empreendedores, profissionais da beleza, da área de educação, empresários de diversos setores, pessoas de grandes cidades, do interior, uma lista enorme de profissionais que estavam há muito tempo trabalhando muito. Muitos tinham dívidas, muitos não tinham renda fixa, não conseguiam guardar dinheiro algum. E todos, assim como você, não sabiam nem por onde começar a mudança na vida financeira. E também achavam que para fazer mudanças o que eles precisavam era de muito dinheiro, ser um expert em finanças ou em economia, se dar bem com números, ou que precisavam de um milagre. Você pensa assim? Pois é. A Mariana, que aprendeu o passo a passo que eu vou te mostrar aqui, nesses 10 dias de imersão, ela também duvidou de muitas coisas. Mas olha o que aconteceu com ela. Eu sempre fui uma pessoa que tive muito problema com dívida. Aquela pessoa assim que entrava em cheque especial com frequência, cartão de crédito com frequência, dormia e acordava às vezes no meio da noite pensando nas contas que eu tinha que pagar. Naquele mês que já era dia 10 do mês eu já não tinha mais nenhum real do meu salário. Trocava de emprego em busca de salário melhor para poder acabar achando que eu ia conseguir acabar com o meu problema financeiro. Mas o problema estava em mim. Não estava somente nas minhas finanças. Eu até ganho bem, mas porém não adianta nada você ganhar bem e não saber dominar suas finanças. E quando eu assistia os depoimentos igual esse que você está olhando, eu olhava e falava, capaz, essa pessoa é paga para falar isso, ninguém sai de dívida assim tão rápido. Eu saí. Eu já saí de 2 dívidas em 2 meses, já estou planejando para sair de outras até o final do ano, se Deus quiser, tudo acabou. A Lua apareceu para mim num momento muito especial, onde eu orava, fazia até campanha de igreja para conseguir colocar minha situação financeira em dia, que eu não sabia mais o que eu fazia. Ela ensina muita coisa que não é natural a gente aprender, não é normal de se ver. Muita coisa que você nem sabia que você não sabia. Hoje eu tô muito mais confiante, fazem 2 meses que eu já sobra dinheiro na minha conta, sobra dinheiro do meu salário, e eu já tô até investindo. Eu acordo todo dia e vejo meu dinheiro trabalhando para mim.
e não mais eu suando o mês inteiro atrás do meu dinheiro para ele nem sequer sobrar. Legal, né? Isso é dominar as finanças, é você mandar no seu dinheiro e ele te obedecer, e não o contrário, o dinheiro ter vida própria, decidir para onde vai, como deve estar acontecendo na sua vida, né? Mas você reparou que a Mariana citou algumas coisas que não são muito normais de se aprender? Pois é, hoje, com o conteúdo que eu vou te mostrar, você vai entender exatamente o que ela quis dizer com isso. Pode ser que nesse momento, em função da crise que a gente está vivendo, você pense que agora não dá para dominar as finanças. Mas olha, numa crise é imprescindível que você domine suas finanças. É justamente porque a gente está num momento de crise que você tem que dominar. Eu sei que de repente parece assim que não tem como, né? Mas talvez você só não saiba como fazer. Nas crises existem muitas oportunidades. E de verdade, o que faz hoje com que você não consiga lidar com seu dinheiro não está do lado de fora, está em você. É a dificuldade que você sempre teve todos esses anos de lidar com as suas finanças. A Roseli, ela aprendeu comigo passo a passo para dominar as finanças, que eu vou te mostrar aqui nesses 10 dias de imersão. E ela também passou por uma crise na vida financeira dela. Dá uma olhada no que aconteceu. A minha vida financeira sempre foi muito tranquila, porque eu tinha uma empresa que era bastante próspera e eu não tinha a menor educação financeira, eu não sabia lidar com dinheiro de jeito nenhum. Gastei sempre muito, sem pensar, muito impulsiva. E eu achei que isso nunca eu ia curar. Eu emprestava dinheiro, eu dava dinheiro, eu pagava as coisas para os outros, o dinheiro começou a faltar, eu entrei numa crise muito grande. Então eu comecei a buscar ajuda e achei a Lu na internet. Em 4 meses eu tô conseguindo pagar minhas contas, eu estou conseguindo me organizar. Tá lindo! A minha vida financeira tá lindo. É claro que ainda não tá sobrando, mas eu já tô conseguindo investir um pouquinho no Tesouro Direto, que eu aprendi com a Lu. Tô conseguindo me equilibrar, tô conseguindo pensar, tô conseguindo planejar, eu tô conseguindo olhar para daqui a alguns meses e saber o que eu posso e o que eu não posso fazer hoje. Eu tenho que agradecer muito pra Lu. Lu, você foi um anjo na minha vida. Um beijo pra vocês. Muito legal, né? Incrível poder dominar as finanças, mesmo passando por uma crise, ter tanta clareza dos próximos passos. Ficar tranquilo, fazer planos, é um alívio. E sabe por que eu estou te mostrando esses exemplos, te contando tudo isso? Você pensa que a aula não começou ainda, né? Isso já faz parte do conteúdo da imersão. É para você mergulhar naquilo que é possível para você. Anota aí, o primeiro aprendizado dessas 3 aulas. Para dominar sua vida financeira, o primeiro passo que você precisa dar é sair do mundo da impossibilidade e viver no mundo da possibilidade. O que quer dizer isso? Bom, quando a gente vive no mundo da impossibilidade, sempre que a gente se depara com uma coisa nova, uma nova informação, uma situação diferente do que a gente conhece, a gente pensa coisas tipo, ah não, para mim não dá, não, na crise não, isso não funciona, ih, deve ser mentira. E aí a gente se bloqueia de cara e não consegue nem mais nem ouvir, enxergar o que está acontecendo depois. Acontece um mecanismo mesmo na nossa mente que se fecha para tudo que a gente vai ver e ouvir depois. É o famoso eu prefiro ter razão do que ser feliz, sabe? Mas quando a gente vive no mundo das possibilidades e se depara com as mesmas situações, com as mesmas informações, ao invés de dizer que aquilo não é possível, que não funciona para mim, se eu vejo alguém que está conseguindo, eu me pergunto, o que eu posso fazer para ser possível para mim? Percebe a diferença? Ao invés de afirmar que aquilo é impossível, eu me pergunto como pode ser possível. E aí eu não me bloqueio para o que vem depois. Eu me permito entender que se está sendo possível para alguém, aquilo pode ser possível para mim. Eu só preciso saber como. E me abrir para as possibilidades me faz me abrir para as soluções que eu ainda nem sei que existem. Tem uma frase que diz, tudo parece impossível até que seja feito. Eu gosto tanto dessa frase que eu carrego ela aqui comigo, ó, nessa pulseira azul que eu ganhei de presente. Parece impossível, até que alguém faça. Aí não é mais. Viver no mundo da possibilidade foi certamente o primeiro passo que eu dei para mudar minha própria vida financeira. E o primeiro passo que todas essas pessoas que dominaram as finanças deram também. E eu vou te mostrar aqui nessa imersão como é que a gente fez isso. Ó, quem me conhece sabe o quanto eu acredito que as coisas não acontecem por acaso. E o fato de você estar vendo esse vídeo para mim não é um acaso, não é mesmo. O que você vai ver nessas 3 aulas aqui, nesses 10 dias de imersão, vão trazer significativas mudanças na sua vida financeira. E você não vai sair dessa imersão igual como você chegou. Não vai. Eu vejo isso acontecer a cada evento online como esse. E eu tenho certeza que as informações que eu vou te passar aqui, da maneira como eu vou passar aqui, não estão disponíveis em nenhum outro lugar. E eu te digo isso porque quando eu precisei de apoio para organizar a minha vida financeira, eu não encontrei as informações assim dessa maneira. Pensa o seguinte, imagina que você tivesse uma forma de você não depender mais do cartão de crédito para pagar o que você precisa. E que você não precisasse mais enfrentar aquela bola de neve desesperadora da fatura no mês seguinte. Imagina que tivesse uma forma de você se livrar do negativo da conta de uma vez. Ou quitar aquelas dívidas que parecem impagáveis, sabe? Ou uma forma de conseguir parar de gastar à toa, parar de gastar por impulso. Conseguir lidar bem com o dinheiro que entra, guardar para as coisas que você quer, sem ficar se remoendo por culpa, pelos erros do passado.
Já pensou se você não tivesse mais que brigar com seu marido, com a sua família por causa de finanças? Que você pudesse desfrutar das coisas boas da vida com o dinheiro que você ganha hoje? Já pensou se você sentisse que tem uma vida financeira controlada, tranquila, sem viver esse sentimento ruim de não saber como lidar com o dinheiro? Existe uma forma de você fazer tudo isso. Você só não conseguiu ainda porque você não encontrou essa forma. Então, segundo aprendizado, anota aí. Se você quer ter resultados diferentes do que você tem hoje, você tem que ter atitudes diferentes da que você tem hoje. Parece meio clichê, né? Mas pensa nisso. Não tem essa de, eu tô tentando e não tô conseguindo. Se você não tá conseguindo, é porque você tá tentando de uma maneira que não funciona para você. Insistindo nessa maneira, tendo as mesmas atitudes e gerando os mesmos resultados. Então, não abandona o seu sonho de se organizar, de dominar a sua vida financeira. Abandona a estratégia atual. Não muda o sonho, muda a estratégia. Todo o conteúdo que você vai ver aqui vai te mostrar o que está errado nas tentativas que você está fazendo e qual é a forma mais adequada de realmente dominar suas finanças. Porque se fosse só ficar anotando gastos, se fosse só ter uma planilha, baixar um aplicativo, a gente não tinha 6 em cada 10 brasileiros com dificuldade. E a gente sabe, no fundo a gente sabe que não depende do quanto a gente ganha. Porque tem gente que ganha muito bem e está super enrolada. E tem outros que não ganham tanto assim, que conseguem guardar dinheiro, não se endividam, não é? Bom, hoje eu sou coach. Eu sou uma personal trainer da vida financeira. Eu ensino e ajudo as pessoas a fazerem mudanças nas suas vidas financeiras e tornarem tudo isso possível. Pessoas exatamente como você, que não conseguiam fazer mudança nenhuma, não conseguiam fazer isso sozinho, e que assistiram treinamentos como esse e em poucos meses, alguns até em um mês, saíram de um caos financeiro para a realização dos sonhos. Eu hoje invisto, eu tenho meu próprio negócio, eu uso meu dinheiro para aproveitar a vida, mas eu já fui super endividada e desorganizada. Até meus 27 anos eu não dominava a minha vida financeira, pelo contrário. Aos 27 eu trabalhava na área de comunicação de uma grande empresa e eu ganhava o equivalente hoje a uns R$ 1.800. Eu morava com os meus pais e com os meus irmãos e como os meus pais também não dominavam as finanças, não sabiam lidar com a vida financeira, eles estavam com muitos problemas financeiros. E aí eu precisava ajudar a pagar as contas em casa. Aí eu gastava parte do que eu ganhava pagando contas e a outra parte eu pagava a faculdade. Aí na hora de me divertir ou de comprar alguma coisa para mim, mesmo que eu não tivesse dinheiro, eu me dizia o famoso eu mereço. E eu gastava mesmo, porque não dá para passar a vida só pagando contas, né? E aí eu fui entrando numa bola de neve de cartão de crédito, cheque especial, aquele negativo da conta, sabe? Empréstimo para cobrir o negativo, mas aí depois eu acabava voltando para o negativo, usando tudo de novo. E eu ia ficando cada vez mais enrolada. Eu sonhava em ter uma vida tranquila, poder viajar, mas o máximo que eu conseguia era viajar de ônibus do Rio até São Paulo ou Minas, e mesmo assim usando cheque especial para pagar a passagem. Eu queria aproveitar a vida, ao invés de só ficar pagando contas. Eu já tinha quase 30 anos, eu não tinha nenhum centavo guardado. Por mais que meu salário aumentasse, porque eu comecei minha vida profissional como operadora de telemarketing, eu ganhava R$ 500, mas anos se passaram e eu simplesmente não conseguia guardar dinheiro, nunca. E eu nem sabia por onde começar a me organizar para isso. Eu nunca fui muito boa de matemática, aliás, eu sou péssima de matemática até hoje. E eu também não entendia nada de economia. Então eu continuava da mesma forma e as coisas iam ficando cada vez piores, cada vez mais enroladas. Nessa época, meu pai sofreu um acidente de carro. O carro dele foi perdido, totalmente destruído, e não tinha seguro. Ele ficou bem, graças a Deus, não sofreu nada. Mas depois de perder o carro, ele precisava de um carro novo para trabalhar. A minha família estava super enrolada, com o nome sujo. Então o financiamento desse carro novo precisou ser feito no meu nome. Eu fiquei bem preocupada, porque eu não ia ter como pagar as parcelas de financiamento. Mas aí a gente conversou, aí ficou combinado que o financiamento ia sendo pago com dinheiro dos trabalhos que os meus pais ainda iam fazer, que ainda ia entrar. E aí foi tudo caminhando. Até que um dia o meu pai saiu com o carro, e aí à noite ele me ligou, contando que tinha estacionado o carro numa rua e quando voltou o carro não estava mais lá. Cara, eu levei maior susto e a minha reação foi perguntar, tá, e o seguro? Porque eu achei que a gente tinha um, mas a gente não tinha e eu nem sabia disso. A gente não tinha como pagar um seguro, aí os meus pais não contrataram e eu não sabia. Só que essa é uma atitude muito comum de quem vive nesse caos financeiro, confiar que o pior não vai acontecer. Eu super concordo que a gente tem que pensar positivo, mas otimismo cego é a pior atitude para as finanças. Eu moro no Rio de Janeiro, não tem como ter um carro no Rio sem seguro. Bom, aí sem carro para trabalhar, sem material de trabalho, porque estava tudo no porta-malas do carro, sem conseguir fazer dinheiro para pagar o financiamento, meu pai precisou parar de pagar. E eu, toda enrolada, com as minhas dívidas de cartão, de cheque especial, empréstimo, pagando faculdade, também não tinha como pagar, né? E aí, aos quase 30 anos, as minhas dívidas, que até então eram uns 5 mil, se tornaram uma bola de neve de juros sobre juros de mais de 60 mil. Eu achava que não tinha o que fazer além de adotar a filosofia Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar. Pois é. Eu deitava à noite e ficava pensando naquilo, cara, como é que eu vou resolver esse problema na minha vida? Dava vontade de sumir, pensar que eu não tinha nem 30 anos e já estava enrolada de uma maneira que eu não fazia ideia de como sair. Eu ficava pensando que só ganhando na Mega Sena que eu ia resolver. Só que aí aconteceu nessa época uma coisa que podia ter sido uma grande sorte na minha vida.
A empresa que eu trabalhava estava indo para São Paulo e eles disseram que quem quisesse podia ir junto, mas quem preferisse continuar morando e trabalhando no Rio ia ter 6 meses para procurar um novo emprego e aí quando pedisse para sair da empresa receberia a rescisão completa, como se tivesse sido demitido. Eu vi ali uma grande chance de receber uma bolada. Porque eu trabalhava naquela empresa tinha uns 6 anos, então fundo de garantia, multa, férias, 13º, ia resolver minhas dívidas. Aí eu participei de vários processos seletivos e eu passei em um. Era até para ganhar um pouco menos que os 1.800 que eu ganhava na época. Só que eu ia receber a rescisão, aí eu pensei, vale a pena, vou aceitar isso logo e receber a rescisão logo. Aí quando eu vi a documentação da rescisão, tava lá o valor, 30 mil. Eu fiquei desesperada. Porque eu tinha esperança que o valor da rescisão fosse os 60 mil que eu precisava. Só que eu não sabia fazer essas contas. Aí no fim das contas, não era esse o valor. Bom, eu não ia pegar 30 mil, pagar parte de uma dívida, continuar devendo 30 e ficar sem um centavo no bolso. E ainda mais ganhando menos do que eu ganhava antes por mês. O que eu fiz então? Nada. Eu botei na cabeça que aquela dívida não era minha, não era responsabilidade minha, a culpa daquilo tudo não era minha, era do meu pai, que não fui eu que quis comprar aquele carro, que eu não ia ficar sem um centavo por causa disso. Peguei o dinheiro, paguei meu cartão, cobri o cheque especial e guardei uns 25 mil na poupança. E fui viver minha vida, achando que eu estava rica. Como eu estava ganhando menos, de vez em quando eu tinha que ir ali na poupança, pegar um dinheirinho, complementar meu salário, que agora era menor, e pronto. Eu pensava que eu precisava de dinheiro para resolver meus problemas financeiros, então estava resolvido, porque dinheiro tinha ali. Alguns meses depois, na véspera do meu aniversário, eu fui toda feliz até o banco. Vou sacar um dinheiro para comprar uma roupa, para fazer o cabelo, ir no salão e tal. Aí quando eu cheguei no banco, no caixa eletrônico, eu coloquei meu cartão, não consegui sacar. Parecia assim uma mensagem esquisita de saldo bloqueado, sei lá. Aí eu fiquei com medo de tentar de novo e acabar bloqueando o cartão. Aí eu fui na mesa do gerente. Quando eu cheguei lá no gerente, eu expliquei que não estava conseguindo sacar o dinheiro. Aí ele foi, mexeu no sistema, olhou e me perguntou: Senhora Luciana, a senhora tem alguma dívida? Eu fiquei super sem graça na hora, né? Fiquei pensando, o que tem a ver a minha dívida com o fato do cartão não estar funcionando, né? Porque era o que eu achava, que era só um cartão bloqueado. Aí eu olhei para ele e respondi, tenho, mas o que isso tem a ver? Aí ele disse, é que sua conta poupança está sendo bloqueada por uma ação judicial. Eu, hã? E como é que desbloqueia? Ele falou, não desbloqueia. Seus bens estão sendo bloqueados para pagar a sua dívida. Eu saí de lá desnorteada. Eu liguei para o meu pai, aí ele disse realmente que tinha um aviso de bloqueio de bens, mas ele não sabia que eu tinha dinheiro guardado, que eu realmente não tinha contado. Aquele momento foi um baque para mim. Eu percebi claramente que eu não tinha domínio nenhum do que estava acontecendo na minha vida. A dívida surgia, a dívida crescia, o dinheiro sumia. Parecia que estava tudo fora do meu controle. A sensação de ver a sua vida acontecendo sem você ter controle de nada é péssima. Olhar para frente, ver um buraco negro, um túnel sem saída, dá um desespero, uma vontade de sumir. Eu não queria mais viver aquilo, sério, não queria mesmo. Eu tinha amigas que antes dos 30 não estavam vivendo aquele caos financeiro que eu estava vivendo. Elas viajavam, guardavam dinheiro, tinha uma até que estava comprando apartamento. E olha, umas delas estavam ganhando menos do que eu. E também não vinham de família com dinheiro. Então, se era possível para alguém, tinha que ser possível para mim. Tinha que ter um jeito de mudar aquilo tudo. Eu é que não sabia como. Mas eu decidi, eu botei na minha cabeça que eu ia descobrir como mudar a minha vida financeira. Quando esse bloqueio da minha conta, da conta poupança aconteceu, eu fui obrigada a reduzir muitos dos meus gastos, porque aí eu não tinha mais dinheiro guardado para me salvar. Então eu comecei a cortar tudo, economizar com tudo e passei a viver com o que eu ganhava. Só que reduzir gastos não estava sendo suficiente, tinha um limite, não dava para cortar absolutamente tudo. Então eu percebi que eu ia ter que ganhar mais. Foi aí que aconteceu uma situação que eu considero uma grande sorte na minha vida. Eu adoro a frase que diz que sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Sabe aquela grana que eu ganhei quando saí da empresa? Podia ter sido uma grande sorte para mim, né? Mas eu não estava nada preparada para aquela oportunidade. Então, foi um baita azar, eu perdi aquele dinheiro. Mas logo depois eu estava preparada para receber o que vinha. Em 2008, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa do mercado financeiro, uma corretora de valores. Era para ganhar pouca coisa a mais, R$ 2.200, mas eu topei. Fiz uma entrevista de emprego nessa corretora, me senti enfrentando o Roberto Justus na mesa do aprendiz, mas eu passei. Nem sabia o que era uma corretora. Quando eu entrei lá, um mundo de possibilidades se abriu. Eu percebi que eu não dominava minhas finanças porque eu não entendia e não sabia de alguns segredos com relação a dinheiro. É impressionante, é como se tivesse uns grupos de pessoas que realmente não querem que a gente entenda, sabe, como lidar com dinheiro. E eu não sei se você sabe, mas em 2008 teve início uma das maiores crises da história mundial, considerada a pior crise econômica da história desde a depressão de 29. Pode procurar no Google. E foi em 2008 que eu comecei a dominar minhas finanças. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu conheci pessoas que entendiam muito de finanças e investimentos. Eu fiz cursos que a própria empresa oferecia, descobri coisas que eu nunca tinha ouvido falar. E aquilo para eles era tão simples, era tão o mundo deles. Eu comecei a me interessar mais por livros sobre o assunto. Através de pessoas que eu fui conhecendo, eu descobri que aquela minha dívida de 60 mil podia ser negociada na justiça. Eu conheci um bom advogado que me ajudou nisso. Levou uns 2 anos, mas eu consegui negociar isso.
E aí eu passei a usar todo esse meu aprendizado, esses meus novos relacionamentos, para conseguir criar um passo a passo para me organizar, para organizar minhas finanças, quitar minhas dívidas, mesmo na crise. E foi incrível, porque aos poucos começou a dar certo. Ano a ano eu me organizava, quitava a dívida, começava a fazer o dinheiro sobrar. Em 2011, eu pude realizar meu primeiro sonho, que foi me matricular num MBA, numa pós-graduação de gestão empresarial. E aí eu aprendi muito mais sobre finanças. Eu adaptei os conceitos de finanças da empresa para a minha vida pessoal, fui criando um método de organização. E aí eu passei a ser uma pessoa de finanças organizadas, começava então a realizar alguns sonhos, eu já fazia algum dinheiro sobrar para fazer as viagens pelo mundo que eu tanto sonhava, mas eu ainda não tinha reservas, ficava meio no 0 a 0. Vida financeira equilibrada e estava tudo bem. Em 2015, eu conheci o coaching. O coaching é uma metodologia que, junto com a minha experiência com as finanças, me ajudou a potencializar ainda mais esse meu domínio e me fez criar um método de educação financeira transformacional. É o que eu uso no meu curso Domine Suas Finanças. E quando eu percebi que o real domínio das finanças não depende de saber de finanças, não vem de planilha, não vem de anotação de gasto, de matemática, não depende da economia estar bem ou não, eu passei a ensinar isso para todo mundo. Amigos, colegas de trabalho, familiares e até pessoas que eu só conhecia pela internet. E as pessoas que aplicavam aquele passo a passo que eu estava ensinando, a fotografia financeira, a rota financeira, os 3 pilares, essas pessoas conseguiam modificar completamente suas finanças. Isso para mim era incrível. Era uma prova de que o método funcionava para qualquer pessoa. E aí eu decidi transformar tudo aquilo que eu estava fazendo numa nova profissão. Eu criei meus cursos, minhas redes sociais e hoje eu trabalho com isso. Era isso que eu amava fazer e eu queria viver disso. Então eu me tornei uma personal trainer da vida financeira. Hoje eu tenho uma vida financeira tranquila, tenho milhares de seguidores e alunos que me mandam depoimentos diários dizendo como a vida deles foi impactada pelo meu trabalho e por todo esse método. E eu pude materializar a realidade que eu sempre sonhei para mim. Só que eu não estou falando tudo isso para me gabar. Eu estou falando isso porque pode ser possível para você também. E você nem precisa levar esses 12 anos que eu levei. E com as minhas experiências, com esse caminho que eu percorri, eu quero te mostrar como fazer isso. Foi por acreditar que havia uma possibilidade e ir atrás dela que um mundo de possibilidades se abriu para mim. E a partir de hoje, eu quero trazer esse mundo para você aqui na imersão. Então, depois desses primeiros aprendizados, vamos começar a ver o passo a passo, esse método que eu criei? Só tem uma coisa que eu preciso te dizer. Tudo que você vai ver aqui nessa imersão faz parte de um método contraintuitivo que eu criei. O que é contraintuitivo? Contraintuitivo é algo que quebra padrões. Lembra que a Mariana, no início da aula, te falou que aprendeu coisas meio fora do normal? Então, você vai ver coisas aqui que de repente você pensa assim, hã? Como assim? Sempre ouvi falar ao contrário. Eu sei que isso vai acontecer. Mas pensa uma coisa, se você sempre ouviu falar ao contrário, todo mundo faz desse jeito e todo mundo continua com dificuldade, você concorda que tem algo errado nessa forma normal de dominar as finanças? Pois é. Eu percebi isso quando eu fiz uma mudança na minha vida financeira e descobri um caminho que não é o normal, não é o intuitivo, não é aquele que a gente vai na intuição, é um caminho contra-intuitivo. Então, eu preciso da sua máxima atenção em cada ponto que eu vou te explicar, tudo bem? É simples, só que é contra-intuitivo. E por ser contra-intuitivo, diferente das coisas que você conhece, o seu cérebro, que é uma máquina programada para economizar energia e que prefere agir sempre de uma forma repetida, vai fazer você pensar, não, isso não funciona, não serve para mim não. Então, você vai precisar se dedicar para seguir em frente e entender que sim, funciona para você sim. Você vai precisar ter foco, comprometimento para seguir todas as etapas contra-intuitivas dessas 3 aulas, tá bom? E a primeira etapa desse processo é a identificação do que está atrapalhando você de dominar as finanças. A gente vai identificar agora os 5 erros mais comuns cometidos pelas pessoas que estão vivendo num caos financeiro. É tipo um teste. Quando eu te mostrar tudo isso agora, eu quero que você pense se você faz alguma dessas coisas na sua vida financeira, tá bom? O que eu vou te mostrar agora é como você não organiza suas finanças, como você tem se mantido na situação que você está. E por que eu vou te mostrar isso? Porque tem várias coisas que impedem que a gente faça mudanças. Tem várias coisas que a gente ouve falar que é um método certo, aí a gente fica tentando fazer essas coisas, mas elas mais prejudicam do que ajudam essa nossa mudança na vida financeira. Aí você fica cansada, frustrada, começa a achar que com você não vai dar, só se ganhar muito dinheiro, só se acontecer um milagre, né? Por isso, você tem que saber o que não é para você fazer, para que você não fique meses, anos, tentando se organizar ou sair de dívidas e nada funciona. Então vamos lá, vamos ver os 5 erros de quem vive no caos financeiro. O primeiro erro é acreditar que para dominar suas finanças você tem que anotar todos os seus gastos durante um mês inteiro. Você já deve ter visto esse conselho, né? Anote todos os seus gastos durante 30 dias. Eu tentei por anos fazer isso, era bem chato. Eu vivia esquecendo de alguma coisa, fazia o maior esforço para anotar o máximo que eu conseguia, e aí no fim do mês eu tinha na minha mão o triste diário da minha vida financeira. Eu olhava para aquela anotação sofrida de fazer e pensava, meu dinheiro acabou, tem que gastar menos. Só que aí vinha o outro mês, as contas vinham, eu queria me divertir, eu até cortava um gasto ou outro, anotava,
Só que estava sempre tudo na mesma, aquilo não adiantava nada, era trabalhoso, sofrido. E aí eu percebi que eu estava, na verdade, dirigindo a minha vida financeira, olhando para o retrovisor, olhando para o que ficou para trás, para os gastos que eu já tinha feito. Olha só, pensa o seguinte, faz sentido a gente ir para o mercado fazer compra sem uma lista na mão, aí compra tudo que aparece na frente e quando chega em casa vai anotar numa lista antes de guardar na despensa? Não, né? O certo é você ir para o mercado com uma lista de compras na mão, fazer a lista antes de ir, comprar o que está na lista e quando chega em casa não tem que anotar nada, vai no máximo conferir se a compra está de acordo com a lista. E o que isso tem a ver com as nossas finanças? Tudo. É exatamente isso que a gente fica fazendo na nossa vida quando a gente fica seguindo esse método de anotar gasto ou ficar analisando últimos extratos. A gente está indo para o mercado sem uma lista na mão e quando chega em casa, na hora de guardar, é que vai anotar e fazer a lista. Vai ficar olhando a lista depois que já gastou. Aí já foi, não adianta mais. Tem gente que diz que anotar e olhar é bom, porque aí você vai refletir sobre o que você gastou e passar a gastar menos. Bom, eu anotava, eu refletia, eu decidia gastar menos, mas no outro mês acontecia tudo de novo, se não pior. Então não é tão simples assim. Parece meio fora de controle, né? Eu queria gastar menos, mas eu não conseguia não. Isso também acontece com você? Bom, ao longo desses anos, eu descobri por que isso acontece. Por que parece assim meio fora de controle. É preciso cortar esse nosso sonambulismo de anotar gastos, de olhar extrato do que já passou. Fazer isso é continuar dormindo nas finanças. Olha só, quando alguém te conta uma história, sei lá, sobre a Revolução Francesa, você não viveu aquela história, então você não lembra dos detalhes. De repente você até lembra uma coisa ou outra da aula de história, mas não é uma coisa que você viveu. Mas quando você vive uma história, você não esquece os detalhes. Certamente você lembra de muitos detalhes de um fato até recente da história do nosso país, que foi, por exemplo, o impeachment da última presidente. Você, de repente, tem uma opinião, lembra dos detalhes, porque você viveu essa história. Não foi algo só que você olhou, tipo um extrato do passado. Você estava realmente presente, vivendo. E por isso que você lembra muito mais disso do que uma situação que você só viu na aula de história. Mesmo que essa aula tenha sido ontem, se você não viveu, você não registra tudo. E assim acontece nas finanças. Você precisa viver suas finanças, estar presente ali. E eu criei uma técnica para fazer isso que não é anotando gastos, olhando para coisa do passado. É uma técnica que reúne conceitos de psicologia econômica, programação neurolinguística, terapia cognitiva. Então, se você está tentando dominar suas finanças fazendo isso, olhando para o passado e não está conseguindo, eu realmente recomendo que você pare de fazer isso e comece a fazer das outras formas, como as que você vai aprender aqui ao longo dessa imersão. Bom, segundo erro de quem vive no caos financeiro é acreditar que para organizar as finanças e fazer o dinheiro sobrar, tem que sair cortando uma porção de gastos. Bom, primeiro porque tem coisa que você não vai conseguir cortar, né? Energia elétrica, gás, condomínio, despesas de moradia de forma geral. Tem coisas que não dá para cortar, porque são despesas obrigatórias. E aí, a gente percebendo isso, decide cortar o quê? O que não é obrigatório, que a gente adora. A diversão, a ida ao restaurante, a roupa nova, a academia, a manicure. Só que esse dinheiro sobra? Não. Acaba surgindo uma outra coisa para pagar, surge uma outra conta, e o dinheiro que eu estava tentando guardar com maior sofrimento vai para um boleto que chegou, sei lá, um IPVA, um IPTU, material escolar. Aí, nesse meio do caminho, percebendo que não está adiantando nada ficar cortando gastos, porque o dinheiro acaba indo para outra coisa mesmo, a gente decide não cortar mais nada, porque a vida precisa ser vivida, e aí passa no cartão. E aí lá vem a bola de neve no mês seguinte. A gente fica desesperado para pagar a fatura. Então, ficar anotando seus gastos ou decidir sair cortando todos eles não são atitudes que vão te ajudar a organizar suas finanças de forma definitiva. Então você pode eliminar essas duas atitudes dos seus primeiros passos porque você não vai conseguir o resultado que você quer. Pelo contrário, talvez você vai ficar andando em círculos, né? E talvez deixar as coisas ainda muito piores. Terceiro erro que as pessoas cometem quando estão naquele caos financeiro é pensar que é impossível sair dele e agir como se fosse impossível. Ah, é impossível para mim porque eu não tenho uma renda fixa. É impossível para mim porque eu ganho um salário mínimo. É impossível para mim porque a minha renda já está toda comprometida, não sobra dinheiro para nada. É impossível para mim porque eu tenho dívidas. Lembra que eu falei no início da aula sobre viver no mundo da impossibilidade? Só de pensar que é impossível, você já age como se fosse impossível. E aí o resultado é ser impossível mesmo. Sabe aquela preguicinha, aquele desânimo que dá quando a gente pensa em organizar tudo? Então, isso acontece porque você pensa que é impossível. Você repete isso o tempo todo, quase sem perceber. E aí você se convence disso. Seu cérebro, seu corpo, que é uma máquina poderosa, age em congruência com isso que você pensa e tira sua energia, tira sua motivação. E aí você fica pensando que só com mágica vai ser possível para você. Olha só, imagina o seguinte, imagina se você voltasse no tempo, aí você conta para uma pessoa assim de um século distante que em 2021 vai ter um negocinho chamado internet, que numa caixinha chamada celular, você consegue falar com alguém que está a milhares de quilômetros de distância, como se ela estivesse ali na sua frente. Você concorda que essa pessoa ia dizer assim, nossa, impossível, só se fosse mágica? Pois é, mas você entende como isso é possível agora, você entende como funciona. Na vida financeira também é assim.
Algumas pessoas entendem como funciona e outras pensam que é impossível, que depende de mágica. Eu também achei um dia que dependia de mágica. Mas qual dos dois grupos você vai escolher fazer parte a partir de agora? De quem sabe como funciona, de quem entende, ou de quem pensa que é impossível? Muitos estão cometendo esse erro de escolher estar no grupo que pensa que é impossível. O quarto erro, ele é cometido pelas pessoas que estão no grupo dos que têm dívidas. E se prepara que esse é um dos pontos mais contraintuitivos do que eu vou te mostrar aqui. Quem tem dívida passa o tempo todo pensando em como que está a dívida. Mas a dívida não é prioridade na hora de dominar as finanças. Não é. Como assim não é, né? A dívida não é seu problema. A dívida é o resultado de um problema. É como se fosse o sintoma de uma doença. E ninguém cura a doença tomando remédio para o sintoma. É como se fosse uma febre. Você não tem que ficar procurando o melhor remédio para a febre. Você precisa entender o que está acontecendo, o que está provocando a febre. E quando você fizer isso, a consequência vai ser resolver o sintoma, passar a febre. Quem tem dívida está sempre preocupado com os juros que estão subindo e aí corre para se livrar da dívida de qualquer jeito. E aí acabam pagando o maior valor de juros possível. Quem tem dívidas está sempre preocupado com o nome sujo. Ai, meu nome sujo. E aí vai pegando empréstimo, se endividando mais ainda para limpar o nome. Só que para mim não tem essa de nome sujo. Seu nome vai para os órgãos de proteção ao crédito. Portanto, seu nome está protegido. Protegido de você mesmo, para você não fazer mais besteira com ele. Então, se você tem dívida, você tem que parar de ficar procurando um jeito de se livrar das dívidas. Até porque isso não está nem resolvendo, né? Só está tirando seu sono, te estressando, tirando sua saúde. Você precisa começar a seguir o exato passo a passo que eu vou te mostrar aqui. E tem mais uma coisa que você não tem que fazer para organizar suas finanças, que é um erro continuar insistindo nisso. Você já deve ter ouvido alguma coisa tipo, não existe obstáculos quando se tem força de vontade. Eu preciso te dizer que não é força de vontade que vai fazer você ter a vida financeira que você quer. Acreditar nisso é o quinto erro que as pessoas cometem. Acreditar que a força de vontade resolve seus problemas. Acreditar nisso faz você sentir um fracasso quando você não consegue resolver seus problemas. E aí, se sentindo assim, é que você não consegue fazer mudanças mesmo. Eu me senti assim, poxa, eu quero tanto gastar menos, quero tanto guardar dinheiro, não consigo, nossa, eu sou uma fraca sem força de vontade. Só que eu descobri que até questões fisiológicas influenciam nessa nossa vontade de gastar. Você sabia que quando você está de estômago vazio, o seu corpo produz um hormônio chamado grelina, que é considerado um hormônio da impulsividade. Ele tem o objetivo de te deixar impulsiva para comer logo, porque seu corpo está precisando de energia, mas na verdade te deixa impulsiva para tudo. Então eu entendi por que quando eu ia almoçar faminta na praça de alimentação do shopping, eu não resistia às promoções que eu via nas lojas. Eu estava inundada de grelina, totalmente impulsiva. Não tinha força de vontade que ia me fazer parar. Muito louco, né? Tem muita coisa que a gente não sabe sobre a nossa vida financeira. Bom, agora que você já viu as possibilidades que existem para a sua vida financeira, que você já viu o que você não tem que fazer para organizar as finanças, a gente vai começar a falar do que você tem que fazer. Como é esse passo a passo eficiente, contra-intuitivo, quais são as ações, as atitudes que realmente dão resultado e qual a ordem certa. Só que isso vai ficar para a segunda aula dessa imersão, porque esse vídeo já está longo demais. Mas eu tenho alguns deveres de casa importantes. Deixa eu te explicar então quais vão ser as nossas atividades até a nossa próxima aula. Na aula 2, que vai ser disponibilizada na próxima segunda-feira, a partir de 9 da manhã, eu vou te mostrar em detalhes os 3 principais pilares da organização financeira. O passo a passo base para você aplicar na sua vida e já começar a fazer as mudanças que você precisa e merece fazer. E além disso, em todos os 10 dias dessa imersão, às 8h21 da noite, estão acontecendo as lives com os superdominadores lá no meu perfil do Instagram, o @domine-suas-finanças. Nessa live eu quero te mostrar coisas bem práticas, bem vida real mesmo. Eu vou conversar com uma pessoa por noite que, assim como você, não tinha a menor ideia de como sair do caos, mas conseguiu se tornar uma superdominadora. Parece coisa de super-herói, né? A gente se sente meio herói depois de dominar as finanças. E como eu acredito que você precisa aprender a viver no mundo da possibilidade, eu vou te mostrar nessas lives 10 superdominadores que tinham dívidas ou sem dívidas, com remuneração fixa, servidores públicos, autônomos, empreendedores. Um por noite você vai ver como essas pessoas aplicaram esse passo a passo aqui da imersão nas suas vidas. Eles vão mostrar exatamente o que eles fizeram. Aí você pode aplicar na sua vida também. Legal, né? Então, todas as noites, enquanto essa imersão durar, a gente vai se encontrar às 8h21 lá no Instagram, Domine Suas Finanças. Já entra lá para me seguir, coloca um lembrete aí para despertar no seu celular também, tá? Outra coisa, cada aula, vão ser 3 aulas aqui na imersão, e eu vou dar um caderno de exercícios. É uma forma de reforçar o conteúdo que você está vendo aqui. Se prepara, porque essa imersão está só começando. Mas, antes de encerrar, eu quero te pedir 2 coisas importantes para o nosso próximo encontro. Primeiro é o seguinte, na segunda de manhã eu vou enviar para você um link por e-mail e também no Telegram para você acessar a segunda aula. Então, além do lembrete para despertar no seu celular para ver as lives dos superdominadores, coloca também para segunda de manhã para você ver a aula 2.
E segunda coisa, antes de fechar esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo dizendo por que você gostou dessa aula, o que você aprendeu, se você se identificou com alguma coisa, se você tem alguma dúvida, pode fazer uma pergunta se você tiver alguma. Eu com certeza vou ler todas as perguntas e eu prometo me esforçar ao máximo para responder muitas delas. A área de comentários aqui embaixo é o nosso espaço de comunicação, aí a gente vai criando uma comunidade de dominadores das finanças. Então é isso, coloca os lembretes para despertar aí no seu celular, entra no Telegram para pegar o caderno de exercícios e deixe seu comentário aqui embaixo. A gente se vê na próxima aula.